canal do Gol. Jogou contra o Paraguai em São Paulo, me lembra aí onde que a seleção brasileira jogou contra o Paraguai. É o seguinte, se caso na Neoquímica Arena, se caso fosse a seleção, se caso fosse do Dorival Júnior, jogando contra esse time essa seleção, que inclusive essa seleção tinha ganho o Uruguai de 2-0. Deu 2-0 nessa seleção, deu 2-0 no Uruguai, essa seleção do Paraguai. Vamos lá. Se fosse um Dorival Júnior, se fosse um Tite, a gente ia descer o pau neles. A gente ia descer a linha neles. Por que a gente ia descer a linha? Porque o Ancelotti, ele retrancou o time. O gol que o Brasil fez com a seleção brasileira não foi uma jogada trabalhada, uma jogada feita. Foi uma sobra ali que, dentro da área, foi feliz o jogador do Brasil e fez o gol. Bate, fez o gol. A seleção brasileira, hoje, a gente tem que entender uma coisa. Não somos, infelizmente, não somos mais o país do futebol. A gente não é mais o país do futebol, não adianta. Não tem mais aquela genialidade. Não tem mais aquele... Inclusive, a genialidade, o futebol, na minha opinião, ficou muito feio. O jogador, se pegar uma bola, fazer uma embaixadinha no campo, é punido. O jogador, se ele fazer uma firula ali, ele é punido pela própria comissão técnica que cobra dele, não faça isso. E a arbitragem que pune o jogador com cartão amarelo. E os próprios jogadores vão em cima daquela que quebra-pau. Então o futebol, ele perdeu a genialidade. A gente, o brasileiro, a gente era o país do futebol. O Brasil era o país do futebol. Hoje não é mais. Não somos mais o país do futebol. Então o que aconteceu? O Brasil deu 1-0 no Paraguai e vai se classificar para a Copa do Mundo. Mas essa seleção que você vê, que eu nem vi que ele não mudou muitas pessoas. Ele não mudou. Aí Casimiro olha e diz assim, olha, eu tô aqui, não é porque eu conheço o treinador, não é por mérito. Não é por mérito. Não é por mérito que você tá aí, Casimiro, que inclusive era para ser convocado, né, Barão? As outras vezes. Mas você não está aí por mérito. Você tá aí porque você conhece o treinador. Porque o treinador te conhece, ele convocou você por causa disso, não é por mérito. Talvez seja um pouco de mérito, tudo bem, né? E na minha opinião, você é monstro. Você é pra ser... Mas esse time da seleção brasileira, eu não vejo eles falar mais de torcida. Eu não vejo ele falar da importância de torcida. E lá, aquela... Na sua opinião, esses jogadores que o Ancelotti convocou, você, na sua opinião, o problema da seleção brasileira era o treinador ou não era o treinador? Rapaz, eu vi alguns comentaristas falarem sobre esse assunto, né? De que o Brasil, apesar de ter vários bons jogadores, né, jogadores que atuam com performances excelentes na Europa, só que quando chegava na seleção ali, realmente o trabalho não dava certo, né? No Brasil não ganhava aqueles jogos apáticos, né? Então a gente fica claro assim para a gente até discernir um pouquinho do que acontecia. Até porque esse Dorival Júnior, ele não é um técnico mau, ele sabe trabalhar. Que hoje está treinando o Corinthians, né? Campeão e vencedor. Ele assumiu o Corinthians agora, o Corinthians deu uma melhorada, deu uma alavancada. O que eu entendo ali é que assim, o Brasil ele tem muitos craques, né? Muitos jogadores. Assim, não, tem muitos monstros, tem monstros. Mas só que é o individual. Eu acho que o que faltava, o que ainda está faltando no Brasil ainda, é a coletividade, né? É os jogadores entenderem ali que eles têm que ser coletivo, não é só Vinícius Júnior pegar a bola, individual, né? Jogar individual para fazer o gol, é coisa que ele tem feito. Vamos lá, quem é melhor hoje, Brasil ou Argentina? Argentina. Quem é melhor hoje, na sua opinião, Brasil ou Argentina? A seleção argentina. A seleção argentina, ele joga para a pátria. Verdade. O jogador quanto nacional da Argentina, parece que ele está cantando algo, parece que é maior que tudo. E o coletivo deles são... Ele joga pro Messi. Aí a gente quer comparar, a gente faz isso muitas das vezes. A gente quer comparar o nosso time que a gente tinha, Adriano, Imperador, não dá. O Bruxo, que é o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, desculpa, o Kaká era o mais fraco. Na minha opinião, daquele 3 bolas de ouro, foi 3 ou 4 bolas de ouro. Mas mais fraco, eu falo assim, mais humilde, não era de fazer aquelas... Era o simples dele, monstro. Aí você quer comparar os caras de hoje com o de hoje, não faça isso. Eu acordava 4 da madrugada para assistir o jogo da seleção brasileira. Eu chorava pela seleção brasileira. Hoje eu nem assisto mais. Então, a gente não somos mais o país do futebol. A gente não joga com amor. Os jogadores... Vamos lá. Na sua opinião, você acha que os jogadores hoje da seleção brasileira jogam por amor ou por dinheiro? Joga muito pelo dinheiro, né? Porque o amor, acho que... Acabou! Ficou pra trás. Se você olhar a classificação aí, olha só quantos pontos da Argentina. Mas você acha que esses pontos aí é por coincidência ou por mérito?
da Argentina. Olha só, na classificação. O Brasil, olha só o time. Se o Brasil ficar em oitavo ali, se ficar em oitavo para repescagem. 10 pontos de vantagem em relação à seleção brasileira. E olha só, Uruguai, Chile, 10 pontos. A seleção brasileira não joga com amor. Aí você quer comparar até aquela seleção de 2010 aqui. Ou se você olhar, eles tinham Robinho, Luiz Fabiano. Aquela seleção me representava mais do que a seleção de hoje. Aí o Ancelotti não leva o Endrick, porque eu acho que o Endrick tava machucado, né? Eu não sei. Mas eu acho que sim. Tava machucado. Ele leva o Rafinha. Quem é Rafinha? Tudo bem. E aí? A seleção brasileira hoje, o problema foi o que o Luxemburgo disse, que o problema não é o técnico. Então, na sua opinião aí, Assis, o Brasil é candidato a ganhar o título da Copa do Mundo em 2026? Acho muito difícil. Com essa seleção que tá, com esse elenco que tá, eu acho muito difícil. Teve uma coisa que o Ancelotti fez, que nenhum outro treinador faria, não teria essa ousadia de fazer, foi ele disse o seguinte, olha, eu quero marcar jogos, mas não com a equipe da Sul-Americana. Eu quero jogar contra o time europeu. E sabe por que nenhum treinador brasileiro teria essa ousadia de fazer isso? Porque se perdesse 2 jogos desse aí, seria eliminado, perdia o cargo. Ele teve essa ousadia. Mas o Ancelotti, ele mostrou para que veio no jogo contra o Equador lá em Quito? Mostrou, Assis? O Ancelotti mostrou para que veio? 0-0 o jogo. Mostrou para que veio contra o Paraguai? Não mostrou. 2 jogos, Eu acho que a parte boa desses 2 primeiros jogos da seleção foi que não tomou gol, né? Porque o Brasil vinha tomando muitos gols, né? Nos últimos jogos. Então, a parte boa disso aí que eu vi, né? Além da classificação já para a Copa do Mundo, foi que não tomou gol. A única coisa, assim, legal, boa que eu vi dessa nova gestão aí. Vamos lá. Ancelotti, na minha opinião, ele vai fazer um bom trabalho pela seleção brasileira. Ele é um treinador vitorioso, certamente. Ele ligou pro Neymar antes de vir para avisar. Vamos lá, qual é o treinador que ia ter panca para fazer isso? Ó, Neymar, você não vai ser convocado. Ó, Neymar, vou fazer aqui, mas você não vai ser chamado. Quem ia fazer? O Tite ia fazer isso? O Dorival Júnior ia fazer isso? O Ancelotti fez isso. Mas isso é bom para o clube? Você acha que a seleção brasileira deve ser com Neymar ou sem Neymar, Assis? Neymar é um atleta espetacular, né? Eu acho que a seleção necessita muito do Neymar, né? Dependente do Neymar. Acho que Neymar cairia bem na seleção, mas o Ancelotti fez um corte, eu acho super legal, em cortar Neymar, pelo menos para ver ou testar outros jogadores. Para ver qual que você é, na sua opinião aí, Carvalho, o Neymar deveria ir? Como é que você pensa aí? Não, atualmente Neymar não está em condições, né, de jogar jogos muito acirrados e muito importantes, como foi esses 2 jogos que o Brasil teve. Eu penso que o Ancelotti ele raciocinou bem, né? Ele pensou bem e tomou a decisão mais correta, porque Neymar ele vem se machucando, né? Ele está, inclusive, em recuperação da última Poderia atrapalhar o vestiário também, né? Exatamente. Então, o Ancelotti ele tem a pressão de classificar logo o Brasil que foi que se classificou com o último jogo com a vitória, e com a pressão de ganhar na estreia, né? Nos 2 primeiros jogos. Então, ele fez certo em não ter levado o Neymar. Eu também não levaria, porque Neymar ele está se recuperando. Tem qualidade? Tem. É um jogador diferenciado? Mas está se recuperando ainda. Na sua opinião, a gente é o país do futebol? O Brasil é o país do futebol hoje? Historicamente né? Mas atualmente não.